Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que nos visita? Sejam bem-vindos. Primeira vez? Sejam muito bem-vindas. Alguém mais? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Amém. Tem algum adolescente, 11, 12 anos? Tem culto de vocês lá também, fiquem à vontade. Vocês podem ir para o culto. O culto voltado para vocês também. Crianças também, se tem alguém que nos visita que tem crianças, o culto das crianças já começou desde o início do culto, às 7h30. Pode sentar, queridos. Fique à vontade. Como é bom ouvir a tua voz. E hoje, falei isso de manhã também, como é gostoso ouvir a voz dos meus irmãos. É bom a gente ter um momento a sós, né, com Deus, e a gente adorar a Deus. Mas é bom estar em comunidade. E ouvir a voz de vocês dá esse sentido, né, de cantar em comunidade, de louvar em comunidade. Nessa hora agora é importante também a gente acalmar o nosso coração para ouvir a outra voz. Não a minha. Eu sei que vocês vão ouvir a minha, né, mas no coração de vocês que vocês ouçam outra voz, a voz do Espírito Santo falando muito ao coração de vocês. Uma palavra difícil de ser pregada, porque no mundo de hoje ninguém quer perder. Né? No mundo de Jesus também ninguém queria perder. Na época de Jesus ninguém queria perder. E ele falava muito sobre isso. Sobre perder para ganhar. Não tem lógica, né? Não é matemática. Eu sou extremamente competitivo. Minha esposa sabe. E eu fiz isso meus filhos serem assim. Até pouco tempo atrás, Davi, quando perdia um jogo, ele chorava. Agora não chora mais, agora está maduro. Né? Mas não gostava de perder. A gente não aceitava a derrota. A gente não gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Eu só conheço um pessoal aí que gosta de perder. Alguém que é de Pernambuco aí deve conhecer o Ibis Futebol Clube, né? Que quando ganha, eles pedem pro técnico cair. Que eles não podem ganhar. Eles têm que ser sempre o pior time do mundo. Então eles vão pro Guinness Book e eles querem perder. Quando eles ganham, e eles ganharam agora de um time grande lá, né? O Santa Cruz, que já nem é tão grande mais assim, né? Mas aí a torcida ficou brava que eles ganharam. Não pode ganhar. Né? Eles têm que perder. Então, mas nenhum de nós geralmente gosta de perder. E às vezes é necessário que a gente perca para a gente poder ganhar. E tem um homem, um personagem bíblico muito conhecido nosso, Paulo, né? Que ele passou por uma situação, talvez seja a experiência mais incrível de alguém que perdeu algo para ganhar a Cristo. E Paulo perdeu muito quando conheceu Jesus. E ele considerou isso como um grande ganho para a sua vida. E tudo que ele perdeu, ele desconsiderou por aquilo que ele ganhou em Cristo Jesus. E essa reflexão que nós temos que ter todos os dias. A gente precisa muitas vezes perder alguma coisa para poder conhecer um pouco mais de Cristo, para poder crescer em Jesus, para poder se tornar mais maduro. O capítulo 3 de Filipenses vai falar muito sobre isso, sobre esse crescimento, sobre esse amadurecimento, sobre esse aperfeiçoamento em Jesus. E ele começa falando sobre aquilo que a gente precisa perder para poder ganhar Jesus. Gostaria de ler lá com vocês Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 3. De manhã não quis funcionar direito, vamos ver se funciona agora. E funcionou. Pois nós é que somos a circuncisão. Paulo estava tendo um desafio, conversando com alguns irmãos, estavam sendo provocados pelos antigos, né, pela antiga aliança, pelo povo da antiga aliança que estava incomodando a igreja. E ele fala, vocês é que são a circuncisão, nós é que somos a circuncisão, a verdadeira circuncisão. Não a circuncisão feita na carne, mas a circuncisão feita no coração, feita na mente, feita no Espírito. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós somos adoradores do Espírito de Deus. Quando Paulo fala essa expressão, adoradores, adorar em Espírito, Jesus fala sobre isso, não significa simplesmente o que nós fizemos hoje aqui no culto, mas é a nossa vida como um estilo de adoração e de serviço a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos é para adorar a Deus. Tudo que nós fazemos, desde quando a gente acorda até o nosso deitar, até o nosso dormir, sei lá, tudo é para adorar a Deus, tudo é para o louvor da glória de Deus, tudo é vida de adoração a Deus, nosso trabalho, nosso estudo, tudo que você faz, faça para a glória de Deus. E ele continua dizendo que nos gloriamos em Cristo Jesus. Isso é um grande desafio para a igreja hoje. As pessoas gostam muito de aparecer, mas toda a nossa glória, como quando a gente se reúne, tem que ser para Cristo Jesus. E tudo que nós alcançamos em Deus é através e mediante Cristo Jesus.
E não temos confiança alguma na carne, não é pelos nossos méritos, mas é totalmente pela graça de Deus. Não é por aquilo que a gente pode conseguir ou conquistar pelos nossos méritos, pelo nosso conhecimento, por aquilo que nós temos ou podemos oferecer, mas é pela graça de Deus. Obrigado. Não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. E é a partir daqui que eu gostaria mais de falar com vocês. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Verdadeiro... Opa, se eu não passar, não vai, né? Verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Essa palavra mesmo que está aí, tá? Em algumas traduções, refúgio. Se fosse usar uma tradução mais na linguagem de hoje, seria aquela palavra que começa com M e termina com A, mas a gente não vai citar aqui agora. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai amado, querido Deus, nós estamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos dê entendimento dela. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar e faça aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que o Senhor mexa com a gente, com as nossas estruturas, com a nossa mente, mexa com a nossa forma de levar a nossa fé, a nossa religiosidade e faz com que a gente seja mais próximo de Jesus nesse momento. Aquilo que o Senhor quer, aonde o Senhor quer nos levar, o Senhor nos leve. Comece a nos levar talvez nessa noite, ou comece a nos levar um pouco mais, avance nesse levar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Cumpra o teu propósito em nós, que seja feita a tua vontade em cada um de nós nessa noite. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo fez uma lista de renúncias. Para nós, parece insignificante isso aí. Não tem valor nenhum. Mas para um judeu, tudo que Paulo escreve aí é muita coisa. Tem muita importância para a vida dele. Não somente para a religião, mas também como povo. E algumas conquistas também profissionais, por que não pode dizer assim? Ele estudou muito tempo para conquistar algumas das coisas que ele fala aí. E essa lista de renúncias nas nossas vidas seria totalmente diferente. Para nós, poderíamos ser uma lista de renúncias totalmente diferente. Mas Paulo diz que ele perdeu tudo isso e considerou tudo isso como esterco para poder ganhar a Cristo. E quando falo de ganhar a Cristo, eu preciso dizer uma coisa aqui, antes de a gente iniciar. Quando Paulo fala de ganhar a Cristo, ele não fala de ganhar coisas que Cristo pode dar. Porque geralmente nós procuramos ou buscamos, e às vezes é o ponto principal das nossas orações, ganhar coisas que Cristo pode dar, mas isso não tem nada a ver com ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo é crescer no conhecimento dele. Ganhar a Cristo é se aproximar no relacionamento com ele, se tornar mais íntimo dele, andar com ele, aprender dele. Ganhar a Cristo é o que Paulo continua ali depois falando no decorrer do capítulo. Ele fala, ganhar a Cristo seria eu prosseguir olhando para o alvo, crescendo, sendo aperfeiçoado. E se eu cheguei numa medida de perfeição, eu devo continuar nessa medida de perfeição. Eu devo alcançar, prosseguir para alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida, de me parecer cada vez mais com Jesus. É isso que ele está falando sobre ganhar a Cristo. E foi por causa disso que ele perdeu algumas coisas, porque algumas coisas seriam de talvez tropeço para ele alcançar esse objetivo, ou para crescer nesse objetivo, ou para poder chegar mais perto do objetivo que ele tinha para a vida dele de ganhar a Cristo. Então essas coisas poderiam atrapalhar.
E ele teve que perder. Algumas coisas ele perdeu simplesmente por causa da sua conversão. Quem conhece a história sabe que Paulo era perseguidor da igreja, que Paulo estava lá na morte de Estevão e aprovando a morte de Estevão. Paulo era um mestre, um doutor da lei, na nossa linguagem mais parecido com um rabi. Paulo já tinha, vamos dizer assim, se formado e já era um mestre, e aí estava trabalhando para o Sinédrio para perseguir os cristãos, essa seita que os judeus consideravam como seita, que tinha nascido lá em Jerusalém, que estava crescendo e já tinha chegado a Damasco. E Paulo, depois da morte de Estevão, ele é enviado para Damasco para perseguir os cristãos que estavam se reunindo lá em Damasco. E Paulo, ao chegar no caminho de Damasco, ele tem uma visão e ele ouve a voz do nosso Senhor dizendo, né, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Paulo tem essa experiência com Jesus e aí ele se converte. E Paulo passa por uma situação incrível, desafiadora, porque agora ele passa a ser de perseguidor, passa a ser perseguido pelo judaísmo, perseguido pelo Sinédrio, e também ele não é aceito pela igreja. Pense aí, se alguém, uma pessoa que aparecesse aqui hoje, se convertesse, tivesse uma experiência com Deus, quem seria essa pessoa que nós talvez não aceitaríamos e rejeitaríamos essa pessoa? Tem um monte aí, né? Podemos pensar em políticos, podemos pensar em algumas outras pessoas, né? Alguns outros criminosos. Nós podemos pensar em algumas pessoas que se convertessem aqui verdadeiramente ou genuinamente, porque só Deus sabe quem se converte verdadeiramente ou não. A gente talvez seria meio pé atrás. Não, essa pessoa não vou me relacionar, não vou permitir que ela participe do nosso meio. Eu não acredito só se eu ver esses frutos na vida dela. E não somos nós que temos que ver os frutos. É Deus que tem que ver os frutos. Mas a igreja ficou meio preocupada. Será que ele é apenas um agente infiltrado do Sinédrio querendo matar a gente? E ele vai ficar aqui no nosso meio para poder entregar os lugares que a gente se reúne para poder, de alguma forma, perseguir a gente? E a igreja não aceitou. Alguns historiadores dizem que Paulo, por uma década, ele se tornou recluso. Ele ficou recluso na cidade de Tarso, na sua cidade natal. Paulo, de 10 a 14 anos, ele deve ter ficado recluso na cidade de Tarso e tinha até sido esquecido pela igreja, a não ser por um homem chamado Barnabé. E no motivo que a igreja chama Barnabé para uma conversa, Barnabé chama e fala de Paulo e chama Paulo, e Paulo começa as suas viagens missionárias, que você conhece muito bem ao ler o livro de Atos. Então Paulo ele é rejeitado pelos dois, ele sofre isso tudo pelos dois. Mas Paulo podia requerer algumas coisas daquilo que ele era, mas ele não faz questão disso tudo, ele considera tudo como perda. Ele diz que ele era circuncidado ao 8º dia de vida, segundo a Torá, segundo a lei, cumpriu a aliança feita com Abraão para todos os judeus, ele se circuncidado ao 8º dia de vida. Assim como Jesus também foi circuncidado. Foi pertencente ao povo de Israel, é o povo da aliança, o povo da antiga aliança, podemos dizer como se fosse hoje. Paulo nasceu na igreja, mais ou menos isso que nós podíamos dizer. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel. Alguns de nós dizem assim, porque tem gente que tem esse costume. É 40 quanto tempo? Eu nasci na igreja, pastor. A parteira fez o parto lá, né? Tem gente que fala assim, né? Eu sei que fala. Pertencente à tribo de Benjamim. Paulo talvez dissesse isso por alguns motivos. Eu pesquisei por que Paulo queria dizer que ele era pertencente à tribo de Benjamim, mas talvez por dizer que ele era filho da mulher amada e não da escrava. Ou não da mulher rejeitada, mas ele era filho da mulher amada, da tribo da mulher amada. Talvez por dizer que Benjamim, e seu nome ser Saulo, o mesmo nome do primeiro rei, o homem mais conhecido de Benjamim, e algumas pessoas chegam até a dizer que Paulo poderia ser descendente direto de Saul. Então ele fala da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Ou seja, ele verdadeiramente tem essa genealogia judaica, ele é um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. A gente odeia tanto os fariseus, né? Por tudo que eles fazem nos evangelhos, a gente fala tanto mal dos fariseus, mas os fariseus eram o povo talvez mais estudioso daquela época. Tinha uma galera que gostava de Bíblia, eram os fariseus. Nós podemos dizer que os fariseus eram meio parecidos assim, com aquele orgulho religioso que muitas vezes nós caímos nesse erro de ter. Nós batistas, ou até os presbiterianos têm, né? O povo que estuda a Bíblia, o povo que tem a Bíblia como regra de fé e prática, tá? É mais ou menos esse estilo.
A gente olha para os fariseus como aqueles que cumpriam a lei a rigor, né? Aquele povo que era hipócrita. Sim, mas eles estudavam. E alguns deles, sim, se converteram a Jesus. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, Paulo devia ter o sonho de qualquer um menino judeu que estudasse a Torá, queria ser parecido, por exemplo, com Finéias, o zeloso, aquele que purificou o arraial dos judeus. E talvez por isso que Paulo está dizendo, como tu ao zelo, talvez parecido com Finéias, eu era o perseguidor da igreja, porque eu queria trazer purificação para o judaísmo, porque tinha uma seita nascendo. E tem aí um monte de gente que quer fazer purificação na igreja, né? E precisa muitas vezes fazer, mas não é dessa forma que a gente quer fazer, né? Mas Paulo tinha essa ideia, eu estou fazendo algo para Deus. E ele achava que perseguir a igreja era como se fosse um culto a Deus. Um zelo que ele tinha pela verdadeira religião, que para ele era o judaísmo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo era isso tudo. Tinha tudo isso. Mas ele considerou tudo isso como esterco, como refúgio, como nada para poder ganhar a Cristo. Paulo estudou aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel é reconhecido até hoje na comunidade judaica. Gamaliel recebeu um título ele era chamado como Rabã. Rabã em hebraico significa nosso mestre. Rabi, meu mestre. Rabã, nosso mestre, ou mestre de toda a comunidade judaica. Ele tinha esse título naquela época. Ele carregou esse título, carregava esse peso. E Paulo estudou aos pés desse homem. Esse homem pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio era formado por 70 homens. E mais um sumo sacerdote que liderava esses 70 homens. E era mais ou menos parecido como o nosso Supremo Tribunal Federal hoje. É mais ou menos, eles cumpriam a lei. Lá naquela época, talvez não também, como nessa época também não cumpre. Mas sei lá. Mas era assim. Então isso era sobre o Sinédrio. Foi eles que, na manhã da crucificação, julgaram Jesus. E levaram até Pôncio Pilatos. Eles não poderiam... O Sinédrio naquela época, pelo poder de Roma, eles poderiam decretar todo tipo de sentença, menos a da morte. Porque só Roma poderia decretar a pena de morte. Então, o Sinédrio tinha um certo poder, mas dependia também de Roma. Então, enfim, esse era Paulo. E talvez Paulo, por tudo que ele já era, e por ter tudo que ele tinha estudado, com certeza era um candidato ao Sinédrio. E poderia se tornar um homem famoso, um homem conhecido e reconhecido. É como alguns homens daquela época são reconhecidos até hoje na comunidade judaica. Gamaliel é um deles, Rileu é outro. Né? O próprio Nicodemos é conhecido até hoje. Então, Paulo podia ter tudo isso, mas ele rejeitou tudo isso, toda a fama, todo o sucesso de viver para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para viver e para ganhar a Cristo. E tem um ensino muito forte para a gente. E a gente tem que fazer algumas reflexões. O que para a gente é lucro hoje? Mas que te afasta de Cristo. O que te faz importante neste mundo, mas são coisas que desagradam a Deus. O que você precisa perder para poder crescer em Cristo? O que te rouba o tempo de um relacionamento melhor com Jesus? Não estou dizendo para você largar nada que você faz. Não é isso. Mas a gente perde tanto tempo com coisas e conquistas desse mundo e a gente muitas vezes se esquece de quem a gente é em Cristo Jesus. E às vezes a gente não entende que muitas das nossas conquistas, sim, foram bênção de Deus sobre as nossas vidas, que colocou nós em alguns lugares para ajudar pessoas que lá estão e que não conhecem a Deus. E talvez um motivo que Deus nos colocou lá para ser luz para a vida dessas pessoas. Mas nós estamos tão preocupados com o sucesso, com a fama, com aquilo que nós estamos conquistando, com os sonhos pessoais nossos, que nós não damos bola, talvez, para ser luz na vida das pessoas. Às vezes, nós deixamos Cristo para o domingo. Nós deixamos Jesus para a vida de igreja, a vida de comunidade. E às vezes até a vida de comunidade já está se esfriando, porque a gente desfocou totalmente. O nosso sentido de vida já não é mais o real sentido de vida de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, de alguém que teve um encontro, teve experiências com Deus, e alguém que diz verdadeiramente ter entregue a sua vida para Jesus. Acho que todos nós aqui que tivemos uma experiência incrível com Jesus, devemos nos lembrar dessa experiência, nós dissemos para Ele, talvez, que nós queríamos nos entregar para Ele, nós queríamos fazer dele Senhor e Salvador das nossas vidas, e que a partir de agora, nós cantamos algumas vezes aqui, e nele é tudo para a gente. E que a minha vida depende totalmente dele, na verdade depende totalmente dele.
E a gente sabe que a gente olha pra gente e a gente vê que a gente é totalmente... A gente não sabe, né, se a gente vai estar vivo amanhã, por exemplo. Que a gente totalmente depende da escolha e da vontade de Deus para algumas coisas na nossa vida. Mas a gente muitas vezes acha que pode conquistar coisas. E a gente muitas vezes usa Deus para conquistar algumas coisas na nossa vida, mesmo a gente não estando nada preocupado com as coisas que Deus tem para a nossa vida. A gente quer que Deus seja apenas alguém que vai nos servir para a gente alcançar o nosso objetivo de vida. E qual é o objetivo de vida? Quando Paulo fala isso para a comunidade de Filipos, quando ele escreve essa carta, Paulo está preso. Paulo talvez estava preocupado com o fim da sua vida. Mesmo preso, a carta é conhecida como a carta da alegria. Ele diz, eu me alegro no Senhor. A verdadeira alegria que eu tenho é ter Deus. E eu saber que a minha vida pode durar pouco, mas eu sei que tenho uma eternidade para viver com Ele. E eu quero aprender dele, conhecer mais Ele. Eu quero ser participante da sua morte para, de alguma forma, ter essa experiência da ressurreição. Paulo estava nessa expectativa. Imagina alguém preso naquela época. Alguém que estava na expectativa de morrer a qualquer momento. E ele sabia que podia acontecer a qualquer momento. Não aconteceu nessa época. Demorou mais ou menos uns 10 anos ainda para acontecer. Mas ele já estava nessa expectativa e ele já pensava nisso. Ele estava preso nesse momento. E Paulo escreve isso para eles. Eu deixei tudo para trás. Eu perdi tudo. Eu podia requerer tudo isso diante de Deus. Eu podia requerer tudo isso diante dos meus compatriotas. Eu podia fazer tudo isso, mas eu não faço tudo por amor de Cristo. Eu não quero nada daquilo que eu tinha antes. Mas eu quero simplesmente servir ao Senhor. Eu quero simplesmente viver para o Senhor. E Paulo viveu uma vida missionária. Viveu pregando e implantando igrejas e fazendo a obra de Deus. E ele viveu verdadeiramente para Cristo. Não que ele não tinha uma vida pessoal, ele tinha vida pessoal, ele tinha trabalho, por exemplo, né? Se transformou um construtor de tendas, como diz, né? Ele mesmo fala que se tornou um construtor de tendas. Para você entender um pouquinho mais, a vida de um menino judeu funcionava mais ou menos assim. Até os 12, 13 anos de idade, ele estudava nas sinagogas. Os melhores alunos, e Paulo com certeza foi um dos melhores alunos, ele tinha a opção de estudar com um mestre e se tornar uma pessoa conhecida na sociedade judaica, uma pessoa usada na sociedade judaica para se tornar um rabino, se tornar um rabi. E Paulo escolheu estudar com Gamaliel. Gamaliel era o bambambam da época, e Paulo, para te ver o nível de aluno que Paulo era, para poder ter a opção de escolher estudar na casa de Hileu, aos pés de Gamaliel. E Paulo conseguiu isso tudo. Os meninos que não conseguiam, não tinham capacidade, não eram muito inteligentes, não tinham dedicação para isso, talvez não tinham, vamos dizer na nossa linguagem evangélica, né? Não tinham dom e talento para aquilo. Os meninos voltavam para suas casas e aprendiam o ofício de seus pais. Um filho de pescador era pescador. Filho de comerciante se tornava comerciante. Filho de agricultor se tornava agricultor. E filho de construtor de tendas se transformava em construtor de tendas. O Paulo já tinha passado pela universidade, vamos dizer assim, tinha se tornado um mestre. Mas ele rejeitou tudo isso. E quando rejeitou tudo isso, ele voltou para sua casa e aprendeu novamente o ofício de seus pais. E ele usou isso para isso ser sustento para a sua vida. Para trazer o sustento para a sua vida missionária. E Paulo viveu disso. E tudo aquilo que ele tinha aprendido, que ele tinha, não que ele não serviu para alguma base de alguma coisa que ele escreve para nós, com certeza serviu para tudo, mas aquilo não era mais tão importante para ele quanto o que ele queria crescer e conhecer mais de Jesus. Eu queria fazer outras perguntas para vocês. Quais são as coisas que te dão muito orgulho na sua vida? Você tem orgulho das suas convicções religiosas? Você tem orgulho da sua ética cristã, a capacidade que você tem de seguir a lei? Paulo demonstrou que aquilo tudo era orgulho para ele. Poderia ser no passado algo que ele usava. Você tem orgulho das amizades que te elevam socialmente, do teu sucesso financeiro, do teu status profissional?
São coisas que dão orgulhos para a gente. São coisas boas para a gente. E coisas que a gente muitas vezes usa Deus para alcançar isso tudo. Ou talvez sejam coisas que realmente são bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu não duvido nada disso. Mas tem coisas que, se a gente não souber administrar bem, podem servir de pedra de tropeço e nos afastar de Jesus verdadeiramente. E aquela vida que nós tínhamos de intimidade, de relacionamento, aquele primeiro amor que nós experimentamos logo que nós conhecemos a Jesus, muitas vezes vai se esfriando. Simplesmente porque o nosso foco principal não está, o nosso alvo principal não está em Jesus. Não está em conhecer cada vez mais Jesus. Não está em servir a Ele como um adorador, alguém que adora em espírito em todos os lugares e tudo faz para a glória de Deus, mas está voltado simplesmente, novamente, para as experiências da minha vida e para fazer as conquistas da minha vida, aquilo que eu tudo sonhei e tudo que eu quero. E a gente vive muitas vezes uma vida assim. E a gente vai levando o nosso cristianismo empurrando com a barriga. Tá bom eu ir para a igreja. Queridos, a vida cristã não se baseia em ir para a igreja, em vir para esses lugares. Na verdade, isso aqui não é igreja, né? Isso aqui é o lugar que a gente se reúne como igreja. A igreja é quando a gente se reúne. A gente tem que aprender isso. E viver isso verdadeiramente. Mas não se resume a esses encontros que a gente tem. Se resume verdadeiramente em permitir que o Espírito Santo muitas vezes faça a diferença na sua vida. E Ele que te encheu poderosamente, Ele possa começar a transformar a tua vida para que você cresça, até que você se pareça cada vez mais com Jesus, até que você chegue à estatura de varão perfeito, como o próprio Paulo diz. E ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu continuo seguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo, e eu encorajo vocês, aqueles que ouviam ele, a fazer o mesmo e me imitem. Porque eu imito a Jesus. E a pergunta que eu faço diante de tudo isso, dessas perguntas aí, é: será que nas nossas vidas não tem nada errado você ter conquistas pessoais, querido? Tenha mesmo. Estude, faça o máximo que você tem. Tudo que você pode, todas as suas capacidades, estuda mesmo, vive, coloque em prática ideias, vivencie, conquiste coisas. Mas se lembre sempre que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Não seja para a tua própria exaltação e nem para a tua própria glória, porque isso não vai levar para lugar nenhum. E às vezes, infelizmente, algumas pessoas só percebem isso quando chegam no ponto máximo da soberba e aí começam a cair. E aí elas, o que eu fiz com a minha vida? Quando está sozinho, quando perde família, quando perde tudo, por todas as conquistas que escolheu colocar como prioridade na sua família, na sua vida. E Paulo está dizendo assim, isso não serve para nada, queridos. Não é isso o foco da sua vida e a prioridade da sua vida. Isso sim pode servir para a glória de Deus. Então que sirva para a glória de Deus. Sirva para você ser usado, para você servir, para você ser um adorador nesses lugares. Sirva para você ser luz para a vida das pessoas. Se Deus te colocar em algum lugar, e Deus quer colocar você em vários lugares, e talvez Deus quer usar a tua capacidade, o teu intelecto, quer usar os teus estudos para fazer você alcançar lugares onde você talvez não ia alcançar. E Ele quer colocar você nesses lugares porque talvez Ele esteja pensando em algumas pessoas que estão nesse lugar. E Ele quer usar a sua vida para isso. Mas se você não estiver focado nele, não estiver interligado com ele, você não estiver relacionando-se com ele, talvez você nunca vai entender por que você está nesse lugar. E você vai achar que é por mérito seu. Simplesmente por mérito seu. E será simplesmente para a tua glória. Simplesmente para a tua fama e para o seu sucesso. Simplesmente para encher o teu ego e dizer, olha como eu sou bom. Olha onde eu cheguei. Mas Deus quer muito mais de você. E a vida que Deus tem para você é muito mais do que isso. Muito mais do que ficar enchendo o seu ego. E muitas vezes renunciar, entender que eu preciso renunciar a algumas coisas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Deixar de dizer assim, eu preciso agora focar em alguma coisa, eu preciso viver algumas coisas diferentes na minha vida, eu preciso focar em Jesus. Eu preciso deixar algumas coisas de lado para seguir a Jesus. Eu sei que a gente muitas vezes, como igreja, a gente usa, talvez até de forma errada, e você já deve ter ouvido isso, e você deve ter se frustrado com isso. Alguns ministros do Evangelho já devem ter dito para você, larga tudo que você faz e vai viver da igreja, vai viver da obra. Eu sei que você já viveu assim. Talvez alguns de vocês tenham tido essa experiência. E talvez você esteja frustrado com a igreja por causa disso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus. Deixa Ele te guiar. Não sou eu que tenho que dizer para você o que você vai fazer. Mas é Ele que tem que colocar isso no teu coração. É Ele que tem que te guiar. E talvez você vai servir muito mais aonde você está, onde Deus tem te colocado, do que dentro de uma igreja.
E você vai exaltar e glorificar muito mais a Deus lá no seu trabalho do que dentro da igreja. Mas uma coisa eu te digo, deixa de lado esse orgulho de conquistas, de coisas, dizer, fui eu que cheguei, mérito meu, como se algo que eu tenha feito na minha vida tenha sido alcançado sozinho. Não, queridos, Deus abençoa você. Deus faz com que você cresça nas suas capacidades. E eu tenho certeza que Deus tem segundas intenções contigo em qualquer lugar que Ele te coloca, porque Ele não te chamou para segui-lo por acaso. Tem muitas pessoas, e você percebe isso, muitos discípulos de Jesus, que Jesus dizia assim, ó, vem, anda comigo e me segue. E eles iam após Jesus. E verdadeiramente largavam tudo. Mas teve alguns discípulos, alguns homens, que Deus fazia a obra na vida deles, e eles diziam assim, ó, não, volta para tua casa, para tua família, vai para tua cidade, fala daquilo que aconteceu na sua vida, da experiência que você teve com Deus. E a gente vê isso em muitos personagens dos evangelhos. A mulher samaritana, por exemplo, ela ganhou uma cidade inteira por aquilo que Deus fez na vida dela. Ela não abandonou a cidade para andar após Jesus, mas ela ganhou uma cidade inteira e fez a diferença. Aquele discípulo de Gadara, quando foi liberto, ele queria seguir Jesus. Antes, Jesus fala, vai, volta para a tua terra. Causou confusão. Volta para lá. E o evangelho muitas vezes causa confusão, porque a luz é tão brilhante e as trevas começam a se dissipar e as pessoas começam a ficar confusas com o que aconteceu na sua vida. A transformação que ele realizou na sua vida. Mas a gente precisa renunciar a algumas coisas. E principalmente o nosso orgulho. O orgulho das coisas que a gente é. O orgulho de onde a gente veio, o orgulho de quem a gente é, o orgulho das nossas conquistas pessoais, o orgulho da nossa religião. Ah, eu sou batista, eu leio a Bíblia. Muito bem, deve continuar lendo. A Bíblia é minha única regra de fé em prática. Eu não sou igual às outras igrejas que leem pouco. E aí tem algumas tradições que eles praticam, algumas doutrinas de homens. Eu sou diferente. Eu sigo a Bíblia. Segue mesmo, querido. Você conhece e não a pratica. Mas a gente tem um orgulho muitas vezes, orgulho de eu não bebo, eu não fumo, eu não quero matar ninguém. Será que eu não quero matar ninguém mesmo? Eu não adultero, eu não faço mal para ninguém, eu não minto. Será que não mente? Meu, já está mentindo, né? Eu sou humilde, meu. Aquele homem que a Bíblia chama de jovem rico, também falou a mesma coisa para Jesus. Eu faço tudo certinho, Jesus. Faço tudo bonitinho, tudo certinho. A lei diz para fazer isso, eu faço isso. Jesus, muito bem. Falta-te uma coisa. Segue-me. Anda comigo. O que Deus tem para a tua vida é muito mais do que seguir regras. O que Deus tem para você é que você cresça, seja transformado, seja aperfeiçoado e volte ao princípio da criação, se tornar semelhante a Ele. O jovem se entristeceu com tudo que tinha. O orgulho era maior. Tudo que ele tinha, ele se entristeceu e se afastou de Jesus. Às vezes a gente não faz isso na prática, mas a gente já está afastado de Jesus. Porque tudo que a gente tem nos impede de alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. E encerrar lendo um texto. Mateus capítulo 16, a partir do verso 21, diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Vou colocar... Eu sei que na sua Bíblia, Satanás está em letra maiúscula. Eu quero ensinar um pouquinho de linguagem hebraica ou aramaica, sei lá.
Jesus não está chamando Pedro de diabo, de Satanás, tá? Então, quando algum irmão de você, de alguma forma tentar te impedir de crescer em Jesus, nunca chama ele de Satanás ou diabo. Na nossa cultura, diabo, Satanás significa diabo. Mas na cultura hebraica significa simplesmente adversário, aquele que se opõe a mim. Então Jesus não está dizendo para Pedro assim, ó, Pedro, tu é o diabo, cara. Tu é o diabo em pessoa, tá até parecendo os chifres aí. Ó a cola aí, ó. Pisa na cola. Não está chamando Pedro de Satanás ou de diabo. Ele está dizendo, você está se opondo a mim, Pedro. Você está servindo de pedra de tropeço para mim. E olha o que era a pedra de tropeço, o que era o se opor. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos... Você, Pedro, não pensa nas coisas de Deus. Você anda comigo, você é meu discípulo, está comigo há 3 anos. Você ainda não vê e não percebe que eu penso nas coisas de Deus, tudo que eu faço é para a glória do Pai. Você não percebeu ainda isso, Pedro? Você ainda continua pensando num Messias simplesmente para satisfazer as necessidades de uma nação? Não, Pedro. Eu estou aqui pela vontade do Pai. Eu tenho um alvo e eu vou cumprir a missão. Você não vai me impedir. Você está tentando ser pedra de tropeço para mim. Então aparta-te de mim. Afasta-te de mim com esses pensamentos. Porque eu tenho o meu foco e eu vou cumprir o meu foco. Eu estou pensando em agradar o meu Pai. Você, Pedro, deveria fazer o mesmo. Não pense nas coisas desse mundo. Não viva pelas coisas desse mundo. Mas foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma pergunta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa frase me entristece muito. Principalmente pelos movimentos que acontecem na igreja evangélica brasileira. Porque as ministrações, os sermões e as pregações são para todos os ouvintes, ferramentas para que todos os ouvintes ganhem o mundo inteiro. Tenham conquistas pessoais, tenham conquistas sociais, sei lá, tenham conquistas na sua vida pessoal, conquistas dessa terra, desse mundo, e às vezes as pregações só são disso, só falam sobre isso. Mas não falam de ganhar a Cristo. Infelizmente, isso me deixa muito triste. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, ter muitas conquistas nesse mundo, se tornar uma pessoa próspera, bem-sucedida, ser famosa, ter tudo o que você gostaria de ter e não ter Jesus? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus está dizendo a mesma coisa que Paulo estava dizendo para a igreja em Filipe. Queridos, mesmo que você tenha muitas coisas para se orgulhar na carne, mesmo que você tenha muitas coisas, muitas conquistas, muitas coisas que você venceu e verdadeiramente podem fazer com que você alcance lugares que muitas pessoas não conseguem alcançar, mesmo que você tenha tudo isso, nunca deixe e nunca abandone aquele que te chamou para viver uma nova vida. Talvez todas as conquistas que você já teve, talvez seja por um outro motivo. E não simplesmente a tua própria glória, ou a tua própria fama, ou o teu próprio sucesso. Talvez o único motivo seja Deus te colocou nesse lugar, simplesmente para fazer a diferença através da sua vida, na vida de pessoas que de alguma forma te ouvem, ou te olham, ou te percebem.
Mas a gente precisa renunciar muitas vezes a esse orgulho. Como eu já disse aqui, e eu repito, Deus, ele resiste à soberba. Resiste aos soberbos. Mas ele dá graça aos humildes. Nós possamos dizer, tudo que sou, tudo que tenho, vem daquele que me chamou para uma nova vida. E tudo que eu faço por louvor da glória de Deus. E eu quero, de alguma forma, assim como Paulo disse, de alguma forma eu quero ser participante da obra de Deus em Cristo Jesus. De alguma forma, onde Deus me coloca, eu quero fazer diferença. E eu quero que as pessoas, ao olhar para mim, olhar para tudo que eu conquistei de alguma forma, não para a minha própria honra, para o meu próprio sucesso, mas simplesmente olhem para mim e vejam Jesus. E eu possa dizer para elas, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, é porque Deus tem dado isso para mim. E tem ofertado isso para mim, tem colocado isso nas minhas mãos. E tudo é para a sua glória, para a sua exaltação. Mas a gente precisa chegar num nível de dizer, eu preciso renunciar a algumas coisas na minha vida, eu preciso perder algumas coisas, para que eu possa crescer. Essa mentalidade de querer conhecer a Jesus, de querer crescer, de querer viver para o louvor da glória de Deus, é uma mentalidade de alguém que é maduro na fé. E às vezes a gente precisa abandonar alguns hábitos, algumas coisas da nossa vida que nos atrapalham de viver para Cristo. E aí eu faço novamente a pergunta, o que tem roubado o teu tempo? O que tem te afastado de Jesus? Quantas horas do dia você passa pensando em negócios, em conquistas, em sonhos, em objetivos pessoais? Quanto tempo você gasta tentando ganhar Cristo? Ou conquistar crescimento em Cristo? Quantas horas do dia? Não estou dizendo de vida de oração e devocional, não é isso que eu estou dizendo. Quantas horas do dia você faz as coisas refletindo? Será que isso que eu vou fazer, ou eu estou fazendo, as escolhas que eu estou tendo, será que se Jesus estivesse no meu lugar, ele tomaria as mesmas decisões que eu estou tomando? Será que o que eu estou fazendo tem agradado e tem trazido glória para o Senhor? Será que eu tenho enganado pessoas? Será que eu tenho me afastado de pessoas? Será que eu tenho verdadeiramente vivido o que esse mundo tem me dito, que eu tenho que me afastar de algumas pessoas, que essas pessoas são pessoas derrotadas e eu não posso andar com pessoas derrotadas? Mas elas são da minha família. Mas elas não são legais, elas não são boas, elas não são legais, não são boas companhias para você. Mas são pessoas que eu amo. Não, mas para você alcançar o sucesso, você tem que se afastar de algumas pessoas que te prendem, te trazem para trás. Na verdade, às vezes não estão trazendo para trás, elas estão simplesmente tentando te levar para Jesus, talvez. Ou tentando abrir a tua mente e dizer, querido, foca naquilo que verdadeiramente traz coisas eternas para você. Aquilo que verdadeiramente vai produzir diferença na sua vida. E que verdadeiramente vai te aproximar de Deus e trazer glória para Ele. É isso que a gente tem que refletir nessa noite. O que eu preciso perder para ganhar? O que eu preciso perder para ganhar? Eu preciso renunciar para pegar a minha cruz e ir após Jesus. Aprender dele. O que eu preciso deixar para trás? É religiosidade? São finanças, status? Mídias sociais? A gente perde muito tempo com essas coisas. Política? O que eu preciso largar e deixar para trás? Não. Eu tenho perdido muito tempo com essas coisas que são temporais. Mas Deus colocou em mim um espírito eterno para viver uma nova vida, uma nova criação, uma nova experiência. Uma nova criação em mim, fazendo voltar ao princípio. Tendo a oportunidade hoje
poder ter intimidade e relacionamento com o meu Criador, com o meu Deus, ter experiências com Ele. Às vezes a gente está tão distraído com tantas coisas, a gente não consegue olhar para essas letras, dar significado para elas nas nossas vidas. Às vezes até lê, mas a gente não consegue entender o que Deus tem para cada um de nós. Vamos colocar de pé. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Sua face em mim. E que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Pai amado, sei que todos nós aqui temos renúncias para fazer, Senhor. Eu sei que todos nós aqui, para poder crescer um pouco mais daquilo que a gente já cresceu em Jesus, tornar um pouco mais maduro, a gente precisa largar algumas coisas que estão nos impedindo disso acontecer.
Eu não sei o que é na vida dos meus irmãos, mas eu sei o que é na minha. E eu espero que cada um dos meus irmãos esteja refletindo sobre o que é na deles. Eu só sei de uma coisa: a gente precisa de mais do Senhor. Como disse que o pastor Jean no início, no texto que ele leu, a gente não pode fazer nada sem Ti. A gente precisa de Ti, Senhor, em todas as coisas, mas principalmente para ser aquilo que a gente diz ser: cristão, discípulo de Jesus. Aqueles que dizem ser igreja, que têm a fé em Ti. Nós precisamos viver um pouco mais daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nós precisamos deixar aquilo que o Senhor nos encheu fazer mais diferença nas nossas vidas. Nós precisamos muito viver Jesus. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, tudo é por causa de Ti. Tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Tira de nós toda a meritocracia de dizer: não, eu consigo, eu posso, eu vou, eu sou bom e eu vou conseguir, porque não. Tudo para a Tua glória, tudo para o Teu louvor. Os lugares que o Senhor vai nos colocar, as conquistas que o Senhor vai permitir que a gente tenha, sim, que sejam para a Tua glória. Quando parecer coisas difíceis acontecendo na nossa vida e nos impedindo de alcançar alguma coisa, que a gente entenda que talvez sejam coisas que o Senhor não quer que a gente alcance, porque talvez Ele tenha coisas melhores para nós, e sempre tem coisas melhores para nós. Que a gente tenha discernimento de todas as coisas, mas de tudo que a gente possa entender que o objetivo principal do nosso cristianismo, da nossa religiosidade, é único e somente único: de crescer no conhecimento de Jesus. Que eu quero Te conhecer mais, Jesus. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero ser participante da Tua obra. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver um pouco mais de Ti. E eu quero que um pouco mais de Ti transpareça em mim, para que as pessoas, aonde eu estiver, onde eu for colocado, as pessoas olhem para mim e não vejam simplesmente a mim, mas vejam alguém transformado. E, se possível, em algum momento, elas olhem para mim e não me vejam mais, mas vejam a Ti somente. Que eu brilhe a luz do Evangelho, a luz do Senhor. Que eu seja a luz para estas pessoas, para as pessoas que ainda precisam de Ti. Então começa novamente, Senhor, a transformar. Hoje eu quero abandonar algumas coisas, algumas prioridades que têm sido algumas coisas que têm sido prioridades na minha vida, para dizer para o Senhor: eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu preciso ter mais de Ti, Senhor. Então nos ajude. Essa é a minha oração, e espero que também seja a oração dos meus irmãos. E a gente ora em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Não dê um aplauso ao Senhor. Não. Não sei se você está sentindo um cheirinho de gordura. Não é porque você está num templo, na moda antiga, que tinha aquele cheiro da gordura, né? O sacrifício, não é isso, né? Mas você tem ali uma cantina, né? Aí, ó, pastel, né? E é um momento nosso também de comunhão. E essas cantinas, o dinheiro que nós alcançamos é revertido para abençoar os nossos ministérios. Todos os ministérios são abençoados com essas cantinas que nós fazemos. Então tem a pastel lá de carne, de queijo, de pizza, tem mais um frango, eu acho, tem bananinha. Quem gosta de bananinha? Então aproveite. O mais importante de tudo, a gente tem momento de comunhão, estar juntos lá, uns com os outros. Outro aviso rapidinho: no dia 7 de maio, no culto da manhã, às 10 horas da manhã, a gente tem batismo.
e vai receber os membros que fizeram, as pessoas que fizeram os primeiros passos, a gente vai receber como membros da igreja também. A gente também vai receber muitos membros e vamos batizar também, e muitos membros da congregação nossa lá em Pedra de Amolar. Não sei quantos são, mas tem bastante também. Então esteja presente, né? Se você puder estar no culto da manhã, se não puder, venha no culto da noite, né? Mas geralmente nesses dias de batismo, nosso culto da manhã enche um pouquinho mais, dá mais gente do que no culto da noite. Orem também para não dar muito frio, porque os irmãos que vão ser batizados, eles vão ficar ali 2 minutos na água, né? Mas eu vou ficar 30 minutos, né? Vocês querem ver eu bater queixo, né? Já é maio, né? Quem é o louco que marcou em maio, né? É aquele que vai passar frio. Então tá bom. Vamos orar e agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o Senhor operou nas nossas vidas hoje. Tenho certeza que o Senhor falou a alguns de nós e nos lembrou de algumas coisas que a gente precisa deixar para trás. Obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre está nos chamando a atenção, trazendo a reflexão nas nossas vidas, porque o Senhor quer a gente próximo do Senhor. Aliás, o Senhor morreu também para isso, para que a gente se siga e seja parecido contigo, seja teu discípulo, que a gente seja seguidor do Senhor e aprenda de ti em todo o tempo e coloque em prática essa nova vida que o Senhor nos ofereceu por graça. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa as nossas famílias, as nossas casas. Dê a cada um de nós uma semana cheia da tua paz, cheia da tua graça, e uma semana abençoada no Senhor. Que essa semana nós tenhamos muitas experiências contigo e a gente possa refletir nessa palavra de hoje e possa perceber algumas coisas que têm tirado o nosso foco do alvo. O nosso alvo é Cristo e tem que ser sempre Cristo. Que nós possamos crescer em Jesus. Então abençoa a nossa semana e fala muito aos nossos corações ainda durante toda a semana, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Não esquece de dar um abraço bem forte no teu irmão e de comer um pastel abençoado lá, todos juntos.